Boa tarde, galerinha do sétimo ano. Estou aqui nesta tarde maravilhosa de quinta-feira para iniciar mais uma aula de português. Então eu peço que você esteja aí com o seu livro didático e também com a folha de anotações, seu caderno, não sei, para que assim você possa estar anotando pontos importantes sobre a aula de hoje, tá? Vamos começar. Quero que vocês abram lá na página 74. Página 74. Na página 74 vai ter esse título aqui, ó. Grafia de verbos terminados em jar e gear. Vinícius, como assim? O que é que ele está querendo dizer com esse título? Muito simples, pessoal. Existe uma regra na gramática culta, na gramática da língua portuguesa, que diz o seguinte: se o meu verbo ele for terminado em jar ou em gear, automaticamente, quando eu for conjugar esse verbo, ele vai estar com a letra J. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. O verbo arranjar, ele termina em jar, correto? Então, a regrinha diz o seguinte: se o meu verbo terminar em jar, quando eu for conjugar ele, né? Conjugação é primeira, segunda, terceira pessoa do singular e do plural. Então, quando eu vou conjugar para essas pessoas, o meu verbo vai continuar com J. Então, por exemplo, eu arranjei. O verbo é arranjar e quando eu conjugo para a primeira pessoa, fica eu arranjei. Aí está no passado. Então, você percebe que arranjei permanece como J. Essa é a regrinha. Muito fácil. Agora vamos utilizar um verbo com a terminação GA. Gorjear. Esse verbo, como vocês percebem, termina em gear, tá? E segundo a regrinha, o meu verbo, na forma conjugada, vai permanecer com o J. Quando eu conjugo, por exemplo, para a terceira pessoa, gorjeia, ele gorjeia. Então você percebe que na forma conjugada, o meu verbo permanece com o J. Essa é a regrinha. Muito simples. Essa regrinha é fundamental para a nossa escrita, né? Pois muitas pessoas confundem aí o G pelo J. Então essa regrinha vai servir para nos nortear quanto à grafia de alguns verbos. Nesse momento pode surgir uma dúvida na sua cabeça. A dúvida seria essa: professor, eu já vi pessoas utilizando a palavra viagem com G. Mas o senhor não acabou de falar, se o verbo terminar em já, ele tem que ser escrito com J, então por que viagem é escrito com G? Pessoal, essa é uma dúvida muito frequente entre todas as pessoas, de todas as classes e todas as faixas etárias. O que acontece é que, na língua portuguesa, nós temos duas palavras muito parecidas, que é viagem com J e viagem com G. Essas duas palavras estão corretas, essas duas palavras de fato existem na língua portuguesa. Entretanto, entre elas existem diferenças, existem normas. Em alguns casos eu vou utilizar viagem com J e em outros eu vou utilizar viagem com G. E agora eu vou te ensinar quando você deve utilizar cada uma dessas palavras. Vamos começar por viagem com J. Viagem com J é uma forma verbal, ou seja, está conjugado. É um verbo que está conjugado. A conjugação dela é da terceira pessoa do plural, ou seja, eles. O tempo verbal pode estar no presente do subjuntivo ou do imperativo. Eu vou colocar aqui uma tabelinha para vocês que vai aparecer tudo conjugadozinho, tá certo? É importante, se você quiser anotar, é importante ter aí essas anotações, tá? Aí você vai perceber que o verbo viajar na terceira pessoa do plural vai estar escrito viagem. A forma conjugada é viagem. E como vocês sabem, verbo trata-se de uma ação. Então eu só vou escrever viagem com J quando eu estiver tratando de uma ação, tá? E aí o sujeito ele vai ter que estar na terceira pessoa, ou eles ou elas. Um exemplo: prefiro que eles não viajem hoje. Prefiro que eles não viajem hoje. Você percebe aí que viagem está sendo uma ação, o ato de viajar, correto?
E aí quem está agindo são eles, terceira pessoa do plural. Então, muito fácil. Viagem com J está se referindo a uma ação. Por isso se escreve com J, porque trata-se de uma forma verbal. Agora, viagem com G trata-se de um substantivo. Substantivo nomeia coisas, tá? Como eu já falei bem lá no início da unidade, todo e qualquer substantivo tem que ser precedido por um determinante. Ou seja, antes do substantivo tem que vir um determinante. Esse determinante pode ser um artigo, pode ser um pronome e etc. Viagem com G, ele pode aí ter o sinônimo de passeio, de você fazer uma viagem, de fazer um passeio. Vamos utilizar uma frase de exemplo. Desejo uma boa viagem. Esse uma aí é determinante, né? E viagem aí está como substantivo. Você percebe que aí, ó, desejo uma boa viagem, o viagem não está como verbo, não é uma ação. Então, automaticamente, se não é ação, você já sabe que é um substantivo. E por isso se escreve com G. Então é isso, pessoal. Essa é a única diferença. Viagem com J está tratando da terceira pessoa do plural, é um verbo, né? E por ser verbo, está representando aí uma ação. Já viagem com G, aí é um substantivo, não representa uma ação e sempre vai ser precedido de um determinante. Muito simples. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha compreendido este conteúdo. É um conteúdo muito usual, nós utilizamos bastante essas regrinhas no nosso dia a dia, então é importante que você domine, tá certo? Muito obrigado pela sua presença e até a próxima aula. Tchau, tchau!